Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula assíncrona de Geografia. Vamos lá? Bom, na aula de hoje nós continuaremos a falar sobre a Ásia, porém a gente vai começar a falar agora sobre os aspectos populacionais, culturais e econômicos do continente asiático, tá bem? Então vamos lá. Bom, a Ásia é um continente de grande diversidade cultural, tá bem? Isso é reflexo do fato da Ásia abrigar vários povos esses de tradições milenares e com características culturais bastante distintas entre si, tá bem? Para começar, a gente vai destacar que a Ásia é o berço das três maiores religiões monoteístas do planeta. São elas o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, que nós iremos comentar a seguir. Tá bem? Dessas, o islamismo é a religião que mais se difundiu pelo continente asiático. Tá bem? Ela abrange ali grandes porções do que nós chamamos de Ásia Central e Oriente Médio. Okay? Países do Oriente Médio seguem o Islã praticamente em sua totalidade. A única exceção é o Estado de Israel, que segue o judaísmo. Tá bem? São religiões que, apesar de cultuarem um único Deus, por isso nós chamamos de religiões monoteístas, têm grandes diferenças entre si. Tá bem? Bom, além delas, conforme nós comentamos, existe também o cristianismo. O cristianismo é uma religião pouco difundida na Ásia, ok? Isso é um reflexo do fato do continente asiático já possuir religiões bastante tradicionais e antigas, tá bem? Então a expansão do cristianismo pelo continente asiático durante o período do neocolonialismo não vai fixar suas raízes como foi feito nas Américas durante o período do colonialismo. A gente pode destacar basicamente alguns poucos países asiáticos que cultuam o cristianismo, sendo eles a Coreia do Sul e as Filipinas, tá certo? Outra religião bastante difundida na Ásia é o hinduísmo. O hinduísmo ele é bastante cultuado no sul do continente, no sul da Ásia, especificamente em países como a Índia, o Nepal, Bangladesh e Butão, tá certo? Além dessas, nós temos o budismo. O budismo é outra religião bastante cultuada no continente asiático, tá bem? A gente pode dizer que uma parcela considerável da população mundial cultua o budismo, ele é cultuado em regiões da Ásia Oriental, Mongólia, China e na região da Indochina, que é a parte que abrange ali Myanmar, Vietnã, Camboja, Laos, ok? Outra parte considerável da população mundial, que nós não comentamos no slide anterior, mas a gente pode deixar registrado aqui, cultua o hinduísmo, tá certo? Então são as duas religiões com o maior número de adeptos no mundo. O hinduísmo, que a gente falou no slide anterior, e o budismo, que nós estamos comentando agora. Além dessas religiões, também há o shintoísmo. O shintoísmo é cultuado basicamente no Japão. Ele é uma religião que, ao longo dos anos, passou por um decréscimo no seu número de seguidores, resultado aí da derrota do Japão na Segunda Guerra e ao fato do imperador, que era cultuado pela religião shintoísta, ter sido obrigado a negar o seu caráter divino. Tá bem? Bom, além dessas religiões, a gente pode destacar também na Ásia a existência de teorias e filosofias de vida, ok? Que estão presentes em muitas dessas religiões que nós comentamos, mas que também podem ou merecem ser comentadas à parte. São elas o confucionismo, presente principalmente na China. Tá bem? O confucionismo ele é uma doutrina que prega a hierarquia e o respeito, ok? É uma filosofia de vida aplicada bastante na política do continente asiático. Isso explica o respeito das populações aos seus líderes, a questão da hierarquia. E temos o taoísmo, também na China. É uma outra filosofia de vida que é inspirada na observação da natureza e prega o equilíbrio, ok? É do taoísmo que vem aquele emblema famoso, aquele símbolo famoso que é o yin e o yang, tá? O yin e o yang ele representa o equilíbrio, ok? Em tudo, tá certo? Mais especificamente, se a gente observar aí aparecendo para vocês no slide, a parte branca representaria o bem, mas ela tem um pontinho preto, tá bem? Indicando o seguinte: nem tudo
é perfeito no sentido de as pessoas boas não são boas sempre, em todo momento, nem nunca foram, tá? Ao longo da vida delas. Então, a gente pode dizer que mesmo pessoas boas têm lá o seu pontinho, né, de coisas ruins. E o contrário também. O preto significaria o mal, mas nem todo mal ele é constante, ele é eterno ou sempre foi desse jeito. Mesmo aquilo que nós entendemos como sendo algo ruim tem lá o seu ponto de bondade, tá certo? Bom, vamos lá. Falando ainda da cultura asiática, a gente destaca a presença de línguas, diversas línguas no continente asiático, tá bem? Assim como nós temos culturas e religiões bastante diferentes e tradicionais, nós temos também uma grande variedade linguística no continente, tá certo? Dentre elas nós destacamos o mandarim, que é falado na China, ok? O hindi, que é falado por 70% da população indiana, o árabe, que vai ser falado principalmente na região do Oriente Médio, o japonês, o inglês e o eslavo, falado também em regiões da Rússia asiática, e, pasmem, o português é falado ali por uma cidadezinha ao sul da China chamada Macau. Isso é reflexo do período neocolonial e principalmente colonial, quando os portugueses conseguiram se expandir em direção à Ásia, chegaram até ali a China e dominaram essa cidade que a gente chama de Macau, ao sul do território chinês. É uma cidade que pertence à China hoje, porém ali fala-se entre os moradores o português também, ok? Vamos lá. Bom, sobre a população do continente asiático. A Ásia hoje é o continente mais populoso do planeta. Aproximadamente 60% da população da Terra vive neste continente, tá? Somando aí em torno de 4 bilhões de pessoas. É muita gente vivendo num mesmo lugar, ok? Bom, quais são os fatores que colaboraram, que fizeram com que a Ásia tivesse uma população tão grande assim? A gente pode destacar como reflexos, né, dessa grande população, as elevadas taxas de natalidade. E essas elevadas taxas de natalidade somadas à redução da mortalidade infantil fazem então com que a população asiática seja muito grande. Por que que isso acontece? Nas últimas décadas, muitos países asiáticos, eles experimentaram um desenvolvimento econômico, e esse desenvolvimento econômico foi revertido em uma melhora na qualidade de vida da população, tá certo? Essa melhora na qualidade de vida pode ser entendida como mais acesso a saneamento, a moradia, a alimentação, tá certo? Isso tudo, essa estabilidade econômica que foi revertida para uma prosperidade social, fez com que a população da Ásia aumentasse na medida em que reduziu as taxas de mortalidade infantil e manteve-se as altas taxas de natalidade, ok? Porém, isso não é observado em todas as regiões de todos os países, tá certo? Ainda existe em boa parte da Ásia, né, desses mesmos países que nós estamos tratando como sendo países de grande população, altos índices ainda de mortalidade infantil, expectativa de vida reduzida, analfabetismo muito grande, ok? Então, entendam que, de maneira geral, fazendo uma média, nós podemos apresentar, né, essa melhora na condição de vida dos países asiáticos, quando comparado com antes, que se reverteu em uma melhor qualidade de vida e refletiu no aumento populacional. Porém, isso não é unânime, não é presente em todos os países asiáticos e nem em todas as regiões desses países, tá bem? Está aqui um mapa que mostra para vocês a distribuição da população pelo continente asiático. Percebam vocês então que essa população concentra-se principalmente aqui, ó, na região sul, onde nós temos Índia, Bangladesh, Nepal e Butão, ok? Concentra-se no Japão, no arquipélago do Japão, na Península Coreana, nessa parte aqui, e na costa, ou seja, no litoral chinês, tá bem? Nós vamos trabalhar isso mais para frente. Essa é a região mais industrializada da China, onde há um grande desenvolvimento econômico e social, e isso se reflete, conforme a gente apresentou agora há pouco, no aumento da população, especificamente nessa região do país, tá bem? Bom,
Essa grande população asiática, ela faz com que o continente asiático abrigue algumas das maiores megacidades do planeta, tá certo? Aí a gente pode destacar duas delas, mas existem inúmeras outras, tá bem? Nesse slide nós apresentamos aqui na parte de cima, né, a primeira imagem, Tóquio, no Japão, uma foto inclusive que mostra o Monte Fuji ao fundo, tá bem? E na parte ali de baixo nós temos Xangai, na China, tá bem? Essas duas cidades abrigam populações gigantescas, ok? Reflexo dessa grande população que existe no continente e nos países asiáticos, tá bem? Bom, esse grande aumento na população fez com que alguns países asiáticos tomassem medidas para tentar reduzir este crescimento populacional. Uma das políticas que merecem destaque é a política do filho único na China. O governo chinês ele tem implementado políticas que visam a reduzir o aumento na sua população por meio da diminuição do número de filhos que cada casal chinês tem. Se caso algum casal tenha mais de um filho, se ele tiver mais de um filho, dependendo das condições que são analisadas, como as condições socioeconômicas, este casal ele vai ter que pagar multas e esse segundo filho é privado do acesso aos serviços públicos chineses. Tudo isso é uma estratégia do governo chinês para forçar os casais a terem menos filhos. Recentemente essa política foi revista, vale mencionar aqui. Hoje é permitido que os casais tenham aí até 2 filhos. O governo chinês constatou que essa política a longo prazo reduzia pela metade a população da China. Não é algo economicamente interessante que a população reduza tanto, afinal, a China hoje é uma potência graças à grande oferta de mão de obra no país, ou seja, menos gente nascendo, menos oferta de mão de obra, então o governo quis uma política que estabilizasse a população mais ou menos no patamar em que ela está hoje. Qual é? De mais de 1 bilhão de habitantes, que é o que tem mantido esse desenvolvimento econômico, tá bem? Essa política não se aplica ao interior do país, conforme a gente viu naquele mapa anterior, que é uma região muito pouco povoada, a população chinesa concentra-se no litoral, então essa política do filho único aplica-se a essa região no litoral. E se um casal então que tem 2 filhos lá nessa parte do litoral mudar-se para o interior? Não é tão simples assim. A gente não está falando de um país onde existam liberdades individuais ou mesmo a liberdade de ir e vir, como é o caso do nosso. Nós estamos falando de uma ditadura comunista, ok? Onde o governo exerce um grande controle sobre a sociedade. Então, eu acredito, que o governo chinês tenha pensado nisso também, tá? Então, não seria tão simples isso, ok? Vamos seguindo então. Para a gente finalizar, então, vamos falar um pouquinho da economia asiática de maneira geral, tá bem? A maioria dos países asiáticos tem na agricultura a sua principal fonte de matéria-prima, seja para alimentação ou para a indústria, ok? Essa agricultura, tá, pecuária, ela é praticada principalmente de forma extensiva, afinal nós estamos falando de países com grandes extensões territoriais, tá, como é o caso da Índia, da China, da parte russa, ok? O principal produto cultivado no continente asiático é o arroz, mas além do arroz eles também cultivam e consomem o trigo, o algodão, a cevada, o chá, beleza? Na pecuária destaca-se a criação de rebanhos bovinos, suínos, ovinos, tá bem? Ou seja, é um continente com um setor primário, especificamente aí, no caso da agricultura e da pecuária, bastante desenvolvido, beleza? Afinal, eles precisam alimentar um grande contingente de pessoas, conforme nós dissemos lá atrás, 60% da população do mundo quase vive nessa região, e aquilo que eles não conseguem produzir, seja por falta de recursos ou de terras, enfim, eles importam de países como o nosso. O Brasil ele tem como um de seus principais compradores, principalmente de produtos agrícolas e do setor primário de maneira geral, o continente asiático e aí, dentre eles, especialmente a China. Tá certo? Pessoal, ficamos aqui então na nossa aula assíncrona sobre cultura, população e economia da Ásia. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Muito obrigado pela atenção de todos, muito obrigado pela paciência para quem chegou até aqui. Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.